Capítulo 4. Deixando a prostração. Princípios bíblicos. Há muitos anos, nosso filho mais velho comprou uma casa grande na Filadélfia, no estado de Pensilvânia. A casa tinha 3 andares e 2 escadarias entre os andares. Significava, é claro, que havia mais de uma maneira de subir e descer na casa. Embora ambas as escadarias servissem à mesma função básica, cada uma proporcionava uma experiência um pouco diferente da outra. Uma escada era muito íngreme, estreita e tinha curvas acentuadas, enquanto a outra era muito suave, larga e tinha curvas amplas. Percorrer as 2 escadarias de forma bem-sucedida exigia abordagens adequadas às diferenças em sua construção. Há uma percepção que o desenvolvimento e a derrota da depressão são semelhantes às escadas daquela casa. Há mais de uma maneira de mergulhar na depressão, como notamos no último capítulo. Uns chegam ao porão da depressão por causa de algum pecado não tratado. Outros, porque não souberam como lidar com uma situação difícil, e alguns, porque estão sendo influenciados e controlados por convicções não bíblicas. O destino final é o mesmo, embora a trajetória possa ser distinta para pessoas diferentes. Assim como a trajetória de descida pode ser diferente, o caminho de saída também será distinto. Uma vez que a depressão tenha sido diagnosticada com precisão, deve ser tratada de forma adequada à sua causa. Se uma pessoa está lidando com um pecado não tratado em sua vida, necessitará de uma ajuda para resolver o seu problema, diferente da proposta para alguém que não sabe lidar com uma situação difícil. Cada pessoa precisa confrontar o problema específico que a levou à depressão, para que assim seja resolvida. Quem aconselha pessoas em depressão precisa tomar cuidado para não ser como os conselheiros de Jó, dando o conselho certo para a pessoa errada. Como Provérbios capítulo 18, verso 13, nos alerta: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Assumindo que o problema tenha sido diagnosticado de forma precisa, qual abordagem é necessária para cada uma das 3 causas principais da depressão? Uma vez que Cristo é a fonte de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, verso 3. Devemos recorrer à sua palavra para obter auxílio. A Bíblia contém muitos princípios importantes que nos equipam para tratar as diversas causas da depressão. O requisito universal. O principal obstáculo que o incrédulo tem para lidar com a depressão está no vencer o tipo de abatimento ou prostração que não tem relação direta com alguma doença física e só pode ser realizada com a ajuda de Deus. A Bíblia ensina que o homem é totalmente pecador. Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos capítulo 3, verso 10 e 11. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Como resultado da natureza pecaminosa do homem, o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. Eclesiastes, capítulo 9, verso 3. O pecado separou e alienou de Deus todas as pessoas. Mas
As iniquidades de vocês fazem separação entre você e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Isaías, capítulo 59, verso 2. A imagem bíblica de nossa condição natural é, de fato, sombria e explica o porquê de não querermos e nem podermos obedecer a Deus com naturalidade. Somos pecadores por natureza, transgressores da lei de Deus e não nos relacionamos com Deus de forma correta. Estamos afastados de Deus, a verdadeira fonte de toda alegria e contentamento. Nesse estado, somos incapazes de experimentar a verdadeira alegria, vencer a depressão e jamais seremos capazes de superá-la até que algo aconteça para mudar isso. Mudar o nosso afastamento de Deus é precisamente o que Jesus Cristo veio fazer. Deus enviou seu único Filho ao mundo para tratar o pecado. As Escrituras dizem que Jesus Cristo, como nosso representante, cumpriu a lei que não tínhamos cumprido nem tínhamos condição para cumprir. Mais do que isso, por sua morte na cruz, Jesus Cristo pagou o débito de todas as pessoas que verdadeiramente confiarem nele e se submeterem a ele. Jesus Cristo tomou o nosso lugar e satisfez toda a acusação que a lei de Deus tinha contra nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Com sua morte na cruz, o Salvador pagou nossa penalidade e tornou possível entrarmos em um relacionamento vital com Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios, capítulo 2, verso 13. O caminho de Deus, o único caminho, para trazer pecadores a um relacionamento correto com Ele, é por meio de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. João capítulo 14, verso 6. Então, sempre que reconhecemos nossa verdadeira condição, separação de Deus, lamentamos de fato nossa vida de pecado e começamos a depender de Jesus Cristo. Então Deus perdoa os nossos pecados. Mais que isso, Deus imputa a justiça de Jesus Cristo sobre nós e nos leva a um relacionamento muito íntimo com Ele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios capítulo 2, verso 19. Em outras palavras, a reconciliação com Deus só pode ocorrer por meio de Jesus Cristo. E essa reconciliação é um requisito vital e universal para aqueles que desejam superar a depressão. Fora de um relacionamento restaurado com Deus, temos todos os motivos para perder a esperança e ficar deprimidos. Sem Cristo, estamos dissociados de Deus, o nosso Criador, sustentador, soberano e juiz. Com Cristo, temos uma base sólida e razão para a verdadeira esperança e alegria duradoura. Superando a depressão causada por pecado não tratado.
A primeira causa específica da depressão que discutimos foi deixar de lidar de forma bíblica com o nosso pecado. Usando diversos salmos, a história da depressão de Caim, o relato da rebelião de Jonas e sua posterior depressão. Eu coletei a lista de passos a seguir para lidar de forma específica com esse tipo de depressão. 1. Se estivermos deprimidos por causa de nosso fracasso em tratar de algum pecado específico, devemos identificar e reconhecer de forma específica os pecados e falhas que estão na raiz de nossa luta. No Salmo 32, Davi descreveu como seu pecado não confessado acarretou grande angústia física, até finalmente reconhecê-lo diante de Deus. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Salmo 32, versos 3 e 5a. Ao fazê-lo, precisamos considerar com atenção e honestidade ambos os pecados de comissão, coisas que fizemos, mas não deveríamos ter feito, e os pecados de omissão, coisas que deveríamos ter feito e não fizemos. O texto de 1 de João, capítulo 1, verso 8, declara: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. 2. Devemos nos certificar de que estamos usando as Escrituras como nosso padrão de certo e errado. É impossível começarmos a pensar de forma adequada sobre o pecado e nossa necessidade de arrependimento, a menos que estejamos baseando o nosso pensamento na palavra de Deus. Precisamos entender que a palavra de Deus é a autoridade suprema nessas questões. Isaías capítulo 8, verso 20. Que o pecado é a transgressão da lei. 1 de João capítulo 3, verso 4. E que necessitamos aprender a odiar o pecado como Deus odeia. Por isso, considero em tudo retos todos os teus preceitos e detesto todo o caminho de falsidade. Salmo 119, verso 128. 3. Devemos nos certificar que compreendemos a gravidade de nosso pecado. O profeta Natã foi enviado pelo Senhor ao rei Davi, porque o rei não entendia a seriedade do seu pecado de adultério. Natã contou uma história a Davi, que o ajudou, por fim, a enxergar o quanto seu pecado era de fato grave. Segundo de Samuel, capítulo 12. Depois, Davi escreveu: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, verso 4. 4. Devemos nos certificar que compreendemos o que o arrependimento e a confissão genuínas exigem. O Salmo 51 é um bom retrato de como o verdadeiro arrependimento é. Demonstrar verdadeira humildade de espírito em relação a Deus. Salmo 51, verso 1. Estar disposto a chamar o pecado pelo mal que ele é aos olhos de Deus. Salmo 51, verso 2 e 3. Ter uma compreensão verdadeira da gravidade do pecado. Estar disposto a aceitar a responsabilidade pessoal por ele. Salmo 51, verso 4.
demonstrar uma tristeza piedosa quanto ao pecado e um desejo genuíno por perdão. Salmo 51, versos 5 ao 9. E desejar um coração transformado, que odeie o pecado e ame a piedade. Salmo 51, verso 10 ao 12. 5. Devemos compreender a natureza e a base do perdão de Deus, que é dado livremente pela graça por meio da fé. Essa compreensão é importante porque nos dá esperança para o futuro. Não existe nada que possamos fazer para merecer o perdão de Deus. Portanto, não existe pecado tão grande que não possa ser perdoado por nosso Pai Celestial. Nele, Cristo, temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, sendo a riqueza da sua graça. Efésios capítulo 1, verso 7. As Escrituras revelam que uma vez que tenhamos tratado o pecado da forma adequada por meio da fé em Cristo e em sua obra expiatória na cruz, e por meio da confissão e do arrependimento, não precisamos mais ficar sobrecarregados pela culpa. Deus promete na Bíblia não lembrar mais de nossos pecados. Jeremias, capítulo 31, verso 34. Promete afastá-los à mesma distância que o leste está do oeste. Salmo 103, verso 12. E lançá-los nas profundezas do mar. Miqueias, capítulo 7, verso 19. O perdão de Deus, por meio de Cristo, é gratuito, todo suficiente e eterno. 6. Devemos confessar o pecado a quem foi ofendido de forma direta e fazer a restituição sempre que possível. A confissão deve, é claro, começar com Deus, porque o pecado é sempre contra Deus em primeiro lugar. Salmo 51, verso 4. Mas a confissão também precisa se estender às pessoas que foram ofendidas de forma direta por ele. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Tiago, capítulo 5, verso 16a. Mais do que isso, se possível, devemos nos esforçar para fazer restituição pelo pecado quando ferirmos ou ofendermos outras pessoas de forma pessoal. Foi o que Zaqueu fez quando se encontrou com Jesus e teve consciência de seu pecado contra muitas pessoas. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Lucas, capítulo 19, verso 8. 7. Devemos fazer um compromisso de abandonar o pecado. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Provérbio 28, verso 13. Em outras palavras, precisamos empenhar a mente e o coração para nos despirmos por completo do pecado com o qual nos envolvemos e quaisquer padrões de pensamento, atitudes, desejos e atos que o acompanharam. A ordem de Cristo para a mulher adúltera também se dirige a nós. Vá e não peques mais. João capítulo 8, verso 11. 8. Devemos substituir os hábitos limpos por hábitos piedosos. Não basta simplesmente deixar de fazer o mal. Precisamos também nos empenhar para começar a fazer o bem. O apóstolo Paulo
instruiu os efésios quanto a isso. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, versos 28 e 29. Em cada caso que Paulo mencionou que o pecado não deveria ser apenas abandonado, mas também deveria ser substituído por um ato de obediência específico. 9. Devemos demonstrar que aprendemos com nossas falhas, fazendo planos para evitar e fugir de qualquer tentação de cair novamente naquele pecado. Os maus hábitos são difíceis de serem quebrados, se não estivermos preparados com um plano de como evitar a tentação no futuro. Podemos, com facilidade, ser enredados mais uma vez em problemas antigos. É difícil, de repente, dizer não para algo a quem temos dito sim há algum tempo. Portanto, é vital planejar os passos específicos que tomaremos para confrontar a tentação, a fim de sermos capazes de vencê-la. Enquanto fazemos esse planejamento, também devemos nos certificar de compreendermos a provisão de Deus para resistir à tentação. Deus não nos deixou para combater o mal com nossas próprias forças. Se fosse o caso, certamente fracassaríamos. Em vez disso, Deus nos demonstra graça, visto que promete sempre fornecer um meio de escapar. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Mais que isso, ele nos promete graça em abundância para vencer. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. Uma parte importante. Ao fazer um planejamento para superar as tentações futuras, é também incluir a criação de um relacionamento para prestação de contas com outros crentes. Depois de nos advertir para não permitirmos que nosso coração fique endurecido com relação ao pecado, o escritor de Hebreus disse que devemos trabalhar para prevenir prestando contas uns aos outros. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Gálatas capítulo 3, verso 13. Paulo ensinou a mesma coisa em Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Levem as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2. 10. Devemos levar a sério a admoestação de Paulo
para esquecermos o que ficou para trás e prosseguirmos para o que Deus tem adiante para nós. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Todos nós já falhamos no passado e voltaremos a falhar. Mas uma vez que o nosso pecado foi tratado da forma devida diante do Senhor e dos outros, devemos deixá-lo para trás e nos concentrar no que Deus quer de nós hoje e a cada dia que virá. Superando a depressão causada por lidar mal com um evento penoso. A depressão causada por uma reação errada a circunstâncias difíceis exige uma abordagem diferente. O segredo para superar essa depressão se encontra em Filipenses, no capítulo 4, verso 4, onde Paulo escreve: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. O que Paulo quis dizer com esta ordem? Que deveríamos ter sempre um sorriso no rosto? Que não deveríamos jamais lamentar uma perda? Para entendermos o que Paulo pretendia, será útil notarmos o que ele não quis dizer quando disse para nos alegrarmos sempre. Em primeiro lugar, ao considerarmos as palavras com atenção, devemos destacar que ele não diz alegrem-se, ao menos que sua vida esteja em perigo. Ou alegrem-se, a menos que as suas responsabilidades pareçam grandes demais. Ou alegrem-se, a menos que tenham perdido um ente querido. Ou ainda, alegrem-se, a menos que a sua situação não seja muito difícil. Não, Paulo disse, alegrem-se sempre. O que significa em toda circunstância, em todo o tempo e em todo lugar? Em segundo lugar, sabemos, pelo restante das Escrituras, que ele não quis dizer que temos de sair por aí rindo e sorrindo o tempo todo. Conheço alguns crentes que parecem pensar que temos de estar rindo ou sorrindo sempre, mas não é disso que Paulo está falando. Com certeza, o riso é um bom presente de Deus. O texto de Eclesiastes, capítulo 3, no verso 4, nos traz à memória que há tempo de chorar e tempo de rir. No Salmo 126, o salmista escreveu: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Salmo 126, verso 1 e 2. Esse riso era um riso santo e muito agradável aos olhos do Senhor. A passagem de Provérbios, capítulo 5, verso 18 e 19, diz aos maridos: Alegrem-se com a mulher da sua juventude e embriague-se sempre com as suas carícias. O prazer e o riso têm de ser uma ocorrência comum em cada lar cristão. Mas não era disso que Paulo estava falando em Filipenses, no capítulo 4, verso 4. Em terceiro lugar, quando Paulo nos exortou, alegrem-se sempre, ele não queria dizer que nunca devemos nos entristecer. Ele não queria dizer que devemos ficar felizes quando um ente querido morre, ou que devemos rir quando somos criticados.
Mais uma vez, Eclesiastes capítulo 3, verso 4, nos ensina que não existe apenas tempo para sorrir, mas também para chorar. Em João capítulo 11, somos informados que Jesus ficou parado em frente à tumba de Lázaro e chorou. Cristo também chorou enquanto estava do lado de fora da cidade de Jerusalém e pronunciou julgamento sobre ela. Lucas capítulo 19, verso 41 ao 44. Qualquer que tenha sido a intenção de Paulo, ele não pretendia dizer que nunca devemos chorar. Então, o que foi que Paulo quis dizer com aquela ordem? A passagem de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 6, lança alguma luz sobre a questão. Depois de descrever algumas das bênçãos que o crente possui em Cristo, Pedro disse: Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6. Esta declaração indica que tanto a alegria quanto a tristeza podem existir no mesmo coração ao de Deus como sendo entristecidos, mas sempre alegres. É de fato possível se alegrar e se entristecer ao mesmo tempo. Vamos analisar de forma rápida dois passos em relação a alegrar-se no Senhor. Passo 1. Um relacionamento correto. A chave para entender o que Paulo quis dizer com a ordem "Alegrem-se sempre" é como apresenta a resposta para o problema da depressão causada por lidar mal com situações complexas. Se encontra nas palavras que vêm depois de "alegrem-se". Paulo disse: "Alegrem-se sempre no Senhor". Significa que é impossível nos alegrarmos no Senhor a menos que tenhamos um relacionamento vital com Jesus Cristo, a menos que conheçamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Não é possível nos alegrarmos com alguém com quem temos um relacionamento ruim ou relacionamento nenhum. Passo 2. Obediência. A salvação por meio de Jesus Cristo é a exigência básica para superar qualquer depressão. Mas uma vez que temos um relacionamento com Cristo, como fazemos para mudar nossas reações ímpias às situações difíceis a fim de superarmos a depressão? Para responder, devemos olhar mais uma vez para Filipenses no capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Quando Paulo escreveu essas palavras como uma ordem, pretendia dizer que a alegria no Senhor é algo que exigiria esforço pessoal. Em outras palavras, não é uma experiência automática para a pessoa salva, embora seja de fato impossível vivenciar a alegria verdadeira sem a capacitação do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, esticar a mão diante de todo o povo na sinagoga. Pelo poder de Deus, o homem foi capaz de fazer o que nunca havia feito sozinho. Mas, embora a sua obediência tenha sido capacitada por Deus, ele ainda teve de fazer o esforço de obedecer. Da mesma forma, o Filho de Deus nunca deve questionar sua capacidade para obedecer aos mandamentos de Deus, porque Deus prometeu nos dar poder para obedecer. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em você tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.
Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. Uma vez que sabemos que o Espírito nos equipou para toda boa obra, devemos dar ouvidos aos mandamentos de Deus e fazer o esforço de obedecê-los de imediato. Viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória. Colossenses capítulo 1, versos 10 e 11. Significa que precisamos de disciplina pessoal para nos alegrar, sempre no Senhor, crendo que, independente das nossas circunstâncias externas ou condições internas, o Espírito Santo nos capacitará a obedecer. Quando nos alegramos sempre no Senhor, escolhemos dia a dia nos concentrar não no problema e em nossos sentimentos sobre ele, mas na solução e no mandamento de Deus para nos alegrar. Falamos a nós mesmos, em vez de darmos ouvido a nós mesmos. Andamos pela fé e não por vista. Colocamos nosso foco no Deus imutável e em Sua palavra, em vez de nossos sentimentos mutáveis. Pensamos como Davi no Salmo 16, verso 8 e 9. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Claro que não estou dizendo que superar a depressão seja algo tão simples quanto se animar porque as coisas poderiam ser piores. Fingir que nossos problemas não são tão sérios ou simplesmente decidindo ter força de vontade suficiente para acertar as coisas. Alegrem-se sempre. Não será fácil. Muitas vezes exigirá grande disciplina e esforço pessoal de nossa parte. A depressão é um problema grave que requer uma solução profunda. Mas, pelo poder do Espírito Santo, o cristão tem os recursos disponíveis para superar esse sério problema. Devemos notar neste ponto que tristeza não é a mesma coisa que depressão. Em meio às circunstâncias dolorosas, não há nada de errado com o fato de nós cristãos sofrermos e nos entristecermos. Mas, em meio à dor, nunca devemos ficar totalmente desencorajados e abatidos. Não devemos jamais nos deixar tomar pela desesperança e pelo pessimismo. Paulo apresentou essa ideia para os cristãos em Tessalônica. Ele escreveu a eles sobre a morte de seus amados irmãos em Cristo, dizendo: Irmão, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, 14 e 18. Note que Paulo não repreendeu os Tessalonicenses por seu sofrimento. A perda de um ente querido é um evento penoso e é adequado que soframos por causa disso. Antes, ele os fez lembrar que não deveriam se lamentar como as pessoas não salvas fazem, sem esperança ou expectativa do futuro. O cristão deve demonstrar o sentimento e a emoção apropriados, mas o sofrimento precisa sempre ser acompanhado pela grande segurança
e expectativa da promessa de vida eterna. Outra passagem que ilustra o conceito de sofrimento acompanhado pela alegria se encontra em Romanos, capítulo 8, verso 18 ao 39. Paulo escreveu nesses versículos sobre o sofrimento, os problemas, as dificuldades, as perseguições, os perigos e a oposição que o crente enfrentará em sua vida. Quando experimentamos essas coisas, Paulo disse: também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos, capítulo 8, verso 23. Como crentes em Cristo, temos a garantia de passar por coisas difíceis na vida, que serão dolorosas e tristes, mas ao mesmo tempo ficamos entusiasmados e esperançosos pelo que está por vir. Em outras palavras, sofremos, mas também temos confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Padecemos, mas também possuímos plena segurança de que o Espírito de Deus nos ajudará a ser fortes e que por meio de Cristo somos mais que vencedores em todas as coisas. Gememos, mas também temos uma convicção certa e segura de que Deus atuará em todas as coisas para o nosso bem. Essa é a diferença entre o sofrimento piedoso e a depressão pecaminosa. Superando a depressão causada por um pensar não bíblico. No primeiro capítulo, consideramos a depressão moderada de Asaf, Salmo 73, de um salmista, Salmo 42 e Salmo 43, e de Jeremias, Lamentações, capítulo 3. Essas 4 passagens não apenas descrevem a trajetória que aqueles 3 homens seguiram até a depressão, mas também nos revelam 8 passos para superar a depressão que resulta de um modo de pensar incorreto. Isto é, tendo valores, desejos, expectativas ou padrões não bíblicos. Esses passos se aplicam de muitas maneiras a todas as causas da depressão, porque qualquer pessoa que se recusa a lidar com o pecado ou reage à dificuldade de forma não bíblica, deixa óbvio que não está pensando de forma correta. Por isso, consideraremos os 8 passos a seguir como princípios gerais que se aplicam, em algum nível, a todas as causas da depressão. 1. Buscar um relacionamento mais profundo com Deus. O Salmo 42 começa da seguinte maneira: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, verso 1 e 2. O salmista nos demonstra aqui o primeiro dos 8 princípios. Em última instância, a única maneira pertinente e eficaz para superar a depressão é ser aconselhado, ou aconselhar em si mesmo. Tendo Deus como centro e se empenhar de forma ativa para obter um relacionamento mais íntimo com Ele. Deus nunca deve ser uma adição ou um suplemento ao processo de superação de nossos problemas. Ele precisa ser o centro. Lamentavelmente, muitas pessoas, até salvas, não reconhecem isso. Depois de um seminário em Nova York, um homem veio até mim e disse que era psicoterapeuta e praticava o aconselhamento em sua região. Disse também que era cristão.
E prosseguiu explicando que, quando aconselhava pessoas, nunca introduzia a Bíblia na conversa durante o aconselhamento, porque sentia que estaria tirando uma vantagem injusta da pessoa em posição vulnerável. Se alguém me disser que quer falar sobre Deus, prosseguiu, marco um atendimento à parte de nossas consultas de rotina e ali conversamos sobre Deus e a Bíblia. Infelizmente, muitos conselheiros, mesmo aqueles que se dizem cristãos, usam essa abordagem. Esse tipo de aconselhamento também pode ser encontrado em muitos livros evangélicos e em material de autoajuda sobre o tema da depressão. No entanto, isso é completamente antibíblico, porque rebaixa Deus a uma posição de subordinação. Deus é simplesmente um suplemento para outras técnicas e terapias mais relevantes, que são usadas de acordo com a sabedoria humana. Aprendemos que a depressão é um problema que envolve a pessoa como um todo, de forma física, emocional, comportamental, intelectual, histórica e, acima de tudo, espiritual. Portanto, ter Deus como centro da mente e do coração é o segredo para superar a depressão. Isso é verdade por duas razões. Em primeiro lugar, porque a nossa condição espiritual é de suma importância em nossa vida. E em segundo, por causa de quem Deus é, nosso Criador e Senhor. O escritor dos Salmos 42 e 43, embora estivesse passando por um momento de depressão em sua vida, foi capaz de manter o foco em Deus. Considere o que ele disse: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Misrale. Salmo 42, verso 6. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha. Salmo 42, verso 8 e 9a. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Salmo 43, verso 1 ao 4. 2. Desenvolver uma comunicação aberta e honesta com Deus. Logo que nosso foco estiver sinceramente em Deus, e estivermos buscando uma consciência maior da presença dele em nossa vida, estaremos a caminho de superar a depressão. Mais uma vez, reflita nas palavras do salmista: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Salmo 42, verso 6. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Salmo 42, verso 9. Deus deseja a verdade a todo momento, mesmo quando nossa alma estiver em desespero. É tolice pensar que podemos enganar a Deus fingindo estar bem quando não estamos, porque Deus
é absolutamente sábio e onisciente. De longe conheces os meus pensamentos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Salmo 139, verso 2b e verso 4. Creio que seja adequado e bom para nós, mesmo em um período de depressão, sermos honestos sobre o que estamos sentindo e pensando. Penso que seja importante, no entanto, esclarecer o que quero dizer com honestidade com Deus. Não acredito que seja apropriado atacarmos a Deus de forma verbal em meio à nossa ira. Algumas pessoas têm um ar desafiador. Deus é grande o bastante para lidar com isso. Então eu vou desandar em meu falar e que ele ouça. Creio que essa atitude não seja bíblica, porque encoraja o desrespeito com relação a quem deveria receber o máximo respeito e porque estimula um tipo pecaminoso de ira, a ira que se origina do descontentamento e de uma compreensão inadequada do caráter e das promessas de Deus. Embora nunca devamos nos permitir manifestar ira pecaminosa contra Deus, é adequado chegarmos diante dele com um espírito submisso e um coração quebrantado, sem cobrar ou culpar Deus por nossos problemas. É certo que podemos expressar nossa confusão, desânimo e lutas com as circunstâncias dolorosas da vida. 3. Aprender a ministrar nós mesmos em vez de dar ouvidos a nós mesmos. Na verdade, é uma boa ideia para todos nós, independente de estarmos passando por depressão ou não. Frisarmos o aprendizado dessa habilidade e o desenvolvermos como hábito em nossa vida. Antes de qualquer coisa, ministrar a nós mesmos pode prevenir problemas, mas dar ouvidos a nós mesmos quase sempre os agrava. Qual o perigo de dar ouvidos a nós mesmos? Dar ouvidos ao que se passa em nossa mente significa vaguear sem limites por qualquer rumo que a mente deseje tomar. É uma atividade passiva que costuma resultar em uma reprise constante dentro da mente de todos os eventos e pensamentos desagradáveis e dolorosos que ocorreram. Cada vez que uma dor é reproduzida, a lembrança dela se torna mais intensa e mais dolorosa. Rapidamente, pequenos descasos se tornam enormes ofensas. Por fim, a pessoa deprimida ficará convencida de que não existe nada de bom em sua vida, que tudo e todos estão contra ela. Por outro lado, quando ministramos a nós mesmos, dirigimos os nossos pensamentos de forma consciente em uma determinada direção. Depois que expressamos nossa tristeza e nossa dor para Deus de modo devido, nos sentamos e começamos a fazer algumas perguntas difíceis. Considere o questionamento que o salmista fez sobre si mesmo. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Salmo 42, verso 5. Por 3 vezes o salmista se perguntou qual a razão da tristeza e do desespero que se encontravam dentro do seu coração. Salmo 42, verso 5 e verso 11. Salmo 43, verso 5. Falou intencionalmente consigo mesmo, dirigindo seus pensamentos para Deus. Lembro-me, portanto, de ti. Salmo 42, verso 6. Esse homem não estava aceitando com passividade o fardo da depressão.
ele estava buscando de forma ativa entender a causa e superar a situação. 4. Focar a mente e o coração nos fatos, não em nossos sentimentos. O indivíduo que dá ouvidos a si mesmo será tentado a se concentrar nas especulações, suposições, emoções e em todo tipo de coisas que se baseiam naquilo que está no coração. Como pessoas salvas por Cristo, temos que saber quanto nosso coração é enganoso. As Escrituras ensinam: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jeremias, capítulo 17, verso 9. Como consequência, devemos estar atentos às mentiras dentro dele. Em vez de dar ouvidos às opiniões e mentiras de nosso coração, precisamos nos concentrar nas verdades da palavra de Deus. O salmista recordou: o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico. Salmo 42, verso 8. O salmista sabia que poderia contar com esses fatos e que esses fatos eram verdadeiros, pois Deus disse que eram verdadeiros. Da mesma forma, devemos aprender a falar seriamente a nós mesmos sobre as verdades que Deus nos revelou em Sua palavra. Precisamos meditar todos os dias nas Escrituras, a fim de que nossa mente fique saturada, imersa na verdade de Deus. Quando essa prática se tornar um hábito pessoal, substituirá a tendência natural que temos de ouvir com passividade ao engano dentro de nosso coração. 5. Tomar as rédeas de nossa vida e compreender que não estamos indefesos é o próximo passo para vencer a depressão. O salmista ordenou a si mesmo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42, verso 5 e verso 11. Salmo 43, verso 5. Como aprendemos na sessão anterior, o Filho de Deus tem todos os recursos de que precisa para vencer todas as coisas em todo o tempo. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. Embora algumas vezes nos sintamos indefesos, devemos mais uma vez lembrar que nossos sentimentos são enganosos e não devem receber crédito quando vão contra a verdade da palavra de Deus. A passagem de 1 aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, promete: não sobreveio a você nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Sempre temos uma escolha entre acreditar na verdade da palavra de Deus e crer nas mentiras do diabo. Há 4 mentiras terríveis que o diabo deseja nos fazer acreditar sobre as dificuldades. A primeira mentira é que somos os únicos a passar pelo que estamos passando. A segunda é que Deus não é fiel e se esqueceu de nós. A mentira número 3 é que Deus vai nos testar além de nossa capacidade para suportar. E a quarta é que não existe esperança nem escapatória para a nossa situação. O texto de 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, nos assegura que nada disso é verdade.
Embora seja verdade que não podemos fazer nada por nossa própria força, Deus é mais do que capaz de nos auxiliar em todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Mesmo que possamos nos sentir fracos, a verdade é que somos fortes em Cristo. Portanto, devemos instruir a nós mesmos a mudar em fé, apesar de nossos sentimentos, crendo que Deus é fiel e que nos ajudará como prometeu. 6. Desenvolver uma percepção de longo prazo da vida. Em outras palavras, precisamos aprender a olhar além do que está acontecendo hoje e pensar sobre o bem que Deus prometeu proporcionar no futuro. No fim do Salmo 43 está escrito: Pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 43, verso 5. O salmista percebeu que aquele não era o fim e que voltaria a ser capaz de louvar a Deus, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, verso 1. José é um grande exemplo de alguém que tinha uma percepção de longo prazo quanto à vida. Ele esperou por muitos e longos anos, desde o momento em que seus irmãos o venderam como escravo, até o momento em que se tornou primeiro-ministro do Egito. Suportou diversos anos de provação, perseguição e rejeição antes que o bom propósito de Deus fosse revelado em sua vida. Quantos de nós estaríamos dispostos a esperar todo esse tempo para ver o bem que Deus planejou para nós? José foi capaz de aguardar, porque fez uma leitura do presente à luz do futuro, em vez do futuro à luz do presente. Ele interpretou as circunstâncias do presente por meio das promessas de Deus feitas a ele. Quando ainda era jovem, Deus revelou a ele em vários sonhos que um dia todos seus irmãos se curvariam diante dele. José cria nessa promessa e se agarrou a ela para impedir que entrasse em desespero ao longo de muitos e muitos anos de provação. O mais frequente é que, quando alguém sofre de depressão, faz o oposto do que José fez. A pessoa olha para as circunstâncias difíceis do presente e assume que sempre será assim para ela. Se estiver infeliz agora, com toda certeza será infeliz para sempre. Essa é uma das visões de vida mais antibíblicas e, como crentes em Cristo, não devemos nos permitir pensar dessa maneira. No texto de 2 aos Coríntios, no capítulo 4, verso 16, Paulo disse: Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. A renovação diária do nosso homem interior, sobre a qual Paulo escreveu, vem pelo poder do Espírito de Deus atuando dentro de nós. Essa renovação também vem se fizermos como Paulo, não olharmos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18. As promessas de Deus são eternas e nos fornecem um ponto de vista preciso de longo prazo e repleto de esperança quanto à vida. 7. Aprender a ser paciente. Seja trabalhando com uma pessoa que está passando por uma depressão,
ou aconselhando a nós mesmos durante um período de depressão. A paciência é fundamental. Devemos ser realistas em nossas expectativas de mudança, como já vimos no Salmo 42. O salmista questionou ou ordenou a si mesmo por 3 vezes: Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Enquanto aconselhava a si mesmo, é provável que tenha percebido que seu espírito estava revigorado, ainda que acanhadamente. Então ficou novamente desanimado. Depois se aconselhou mais um tanto. Ficou um pouco animado e então se desanimou outra vez. John Bunyan retratou essa verdade muito bem no Encontro de Cristão com o Gigante Desespero. Depois de definhar no calabouço por algum tempo, Cristão colocou a mão no bolso e ficou surpreso ao encontrar uma chave. Cristão havia se esquecido daquela chave durante todo o tempo em que Esperança e ele sofriam no calabouço do gigante desespero. A chave, é claro, representa as promessas de Deus que Cristão conhecia, mas foi negligente em trazê-las à memória e meditar nelas. Usando a chave, Cristão tinha a condição de abrir a porta do calabouço e sair. Mas nunca é tão fácil ou rápido superar a depressão, como Bunyan seguramente sabia. Não muito tempo depois de Cristão deixar a sala interna daquele calabouço, encontrou outra porta trancada. Mais uma vez, a chave abriu e novamente apareceu outra porta que precisava ser aberta. Pouco a pouco, lutou para prosseguir. Caiu novamente em depressão e se forçou a seguir em frente outra vez. As promessas de Deus sempre funcionaram, mas Cristão tinha de reivindicá-las e crer nelas inúmeras vezes ao longo do caminho. Da mesma forma, devemos estar preparados para continuar a desafiar a nós mesmos com paciência, ou a quem quer que estejamos aconselhando, com as verdades da palavra de Deus, pois nossa mente tende a esquecer. A depressão moderada ou severa não costuma ser vencida em um dia, uma semana ou até um mês. Pode exigir perseverança por um período longo de tempo. A mente que está profundamente enraizada no que é negativo e que por muito tempo tem se concentrado nas mentiras do coração e do diabo, normalmente não terá a verdade de Deus incutida da noite para o dia. Nós vamos nos sentir mal novamente. Vamos perder de vista a esperança de que terá fim. As lutas, recaídas e os fracassos temporários fazem parte da superação da depressão. Mas, se reconhecermos e contarmos com isso, podemos nos instruir a não levar esses retrocessos tão a sério. Mais uma vez, a percepção de longo prazo entra em ação, embora o progresso possa ser lento, e algumas vezes na direção errada. Pela graça de Deus, faremos progresso. Sabendo disso, podemos administrar o vendaval ocasional em vez de pensarmos que ficaremos atolados pela tempestade que está se formando. Podemos nos agarrar à verdade de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. 8. Refletir sobre uma visão
holística a respeito de Deus. Quando lutamos contra a depressão, costumamos pensar na justiça, santidade, integridade e ira de Deus. Esses são aspectos importantes e verdadeiros do seu ser, mas ele também é um Deus de benignidade, misericórdia e graça, que é longânimo e perdoa. Em vez de selecionarmos certos atributos do caráter de Deus que, em um período de depressão, nos fazem ficar mais desanimados, devemos trazer à memória todos os atributos de Deus. Essa é a única maneira de percebermos a esperança e o encorajamento que ele deseja que tenhamos. Com toda certeza, o salmista se sentiu encorajado quando lembrou: o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Salmo 42, verso 8. E então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Salmo 43, verso 4. Da mesma forma, devemos equilibrar nosso conhecimento da santidade de Deus com o reconhecimento de sua misericórdia. Precisamos contrapor a verdade de sua justiça e retidão com o consolo de sua graça. Temos que lembrar que, embora sua ira contra o pecador seja justificada, ele também é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Salmo 103, verso 8. Acima de tudo, necessitamos recordar que em todas as coisas ele é bom, pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Salmo 86, verso 5. A bênção da obediência. Se andarmos com fidelidade em obediência à palavra de Deus, podemos estar seguros de que, com o auxílio dele, vamos superar a depressão. Esse é o caminho da responsabilidade de todo filho de Deus, mas também é o caminho do deleite. Nosso Senhor prometeu: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. João capítulo 13, verso 17. E aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago, capítulo 1, verso 25. Reflita sobre o exemplo de uma mulher que por algum tempo foi uma ilustração viva de uma pessoa com depressão severa. Quando ela chegou para receber aconselhamento, estava vivenciando todos os sintomas da depressão severa mencionados anteriormente. Vários meses depois do término do aconselhamento, ela me enviou esta carta descrevendo as mudanças que Deus havia feito em sua vida. Caro Wayne, eu simplesmente precisava enviar uma carta para informá-lo como estou indo bem. O normal, nos últimos 7 natais, era eu estar terrivelmente deprimida durante o período de festas. Este ano, porém, o meu coração está cheio de alegria pelo que ele fez por mim e por quem ele é para mim. A minha alma louva ao Senhor. De vez em quando, ainda tenho alguns dias muito para baixo, mas mesmo nesses momentos, a minha alma está bem e tenho uma segurança que nunca tinha tido antes. Enquanto fazia o meu devocional no outro dia, orei para que Deus nunca me deixasse esquecer
a dor que sofri e ficar insensível, em especial às pessoas que estão sofrendo. Então me ocorreu que eu estava quase que pedindo que ele permitisse que o espinho na minha carne permaneça, a fim de que eu não esqueça ou pare de crescer. Como seria humanamente possível eu pedir que o espinho permaneça? Foi tão doloroso, e eu orei por tanto tempo para que ele tirasse isso de mim. Estou aprendendo devagar que a graça do Senhor é suficiente em qualquer ocasião. Com certeza devo ser uma aluna muito lenta. Penso em você, nas sessões de aconselhamento comigo e agradeço ao Senhor por você e pela sabedoria que Ele lhe deu, além do coração receptivo que Ele me deu. O meu homem interior está sendo renovado dia a dia. Muito mais pessoas têm me procurado para receber ajuda, amigas em depressão, nas últimas semanas. Sinto como se Deus estivesse realmente me usando. Eu ainda testemunho e creio que Ele me tornou mais útil por meio da minha depressão, por mais dolorosa que tenha sido. Que você, a Carol e sua família tenham festas de fim de ano abençoadas. No próximo capítulo, continuaremos a concentrar nossos pensamentos no procedimento bíblico para vencer a depressão, examinando diversos exemplos de pessoas depressivas que seguiram as diretrizes descritas neste capítulo para superar a depressão. Mas antes de prosseguir para o próximo capítulo, quero estimular você a mais uma vez dedicar algum tempo refletindo a respeito e respondendo às perguntas a seguir. Perguntas para discussão e aplicação. 1. Qual é o requisito universal para prevenir e superar a depressão? 2. Quais são os passos necessários para prevenir ou superar a depressão causada pelo pecado pessoal não tratado? Há 12 passos listados neste capítulo. Quais são eles? Explique o que o apóstolo Paulo quis dizer e o que ele não pretendia dizer em Filipenses capítulo 4, verso 4. 4. Que relevância tem essa afirmação para prevenir e superar a depressão? 5. Que passagens bíblicas ajudam a entender qual era e qual não era a intenção do apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 4, verso 4? 6. O que deve ser feito para ter condição de se alegrar sempre no Senhor? Quais os 8 princípios ou passos que foram dispostos neste capítulo para fazer o que Filipenses, no capítulo 4, verso 4, nos exorta a fazer? 7. Quais são as 4 mentiras terríveis em que o diabo quer nos fazer acreditar quanto às nossas circunstâncias? 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. 8. O que o desenvolvimento de uma percepção de longo prazo quanto à vida tem a ver com a prevenção e a superação da depressão? 9. Explique o significado da afirmação de que, para prevenir e vencer a depressão, precisamos aprender a ser pacientes. 10. O que a reflexão sobre uma visão holística a respeito de Deus tem a ver com a prevenção e a superação da depressão? 11. Reflita com atenção sobre a carta que está no fim deste capítulo. Enquanto medita, responda as perguntas.
O que a carta tem a dizer sobre o que a pessoa deprimida está pensando e sentindo? O que a carta diz sobre a solução para a depressão? Que perspectivas úteis a pessoa que escreveu esta carta adotou? Que mudanças ocorreram em sua forma de pensar? 12. Você mesmo já viveu um episódio de depressão do qual foi liberto quando colocou em prática as verdades bíblicas explicadas neste capítulo? Explique os detalhes da situação relacionados à sua libertação do episódio de depressão moderada ou severa. 13. O que você aprendeu pessoalmente, ou a fim de ajudar outras pessoas, com este capítulo sobre a superação da depressão, que será útil em sua própria vida e em seu ministério com outras pessoas? 14. Os passos apresentados neste capítulo para vencer a depressão fazem sentido diante da Bíblia? Em outras palavras, eles têm o respaldo das Escrituras? Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.